Oi gente, para quem não me conhece, eu me chamo Thales, sou estudante de psicologia, estou agora no 10º semestre, prestes a terminar o curso. Sou moderador do grupo de estudos de logoterapia e análise existencial há mais de 2 anos e atualmente eu estou aqui com esse projeto de trazer um pouquinho do conteúdo de psicologia e também da filosofia existencialista logoterapêutica no YouTube para vocês, tá certo? Hoje a temática que teremos e estaremos trabalhando é sobre o Soren Kierkegaard, um dos grandes nomes do existencialismo, considerado o pai do existencialismo teísta, que vai diferir inclusive do existencialismo ateísta de Sartre, que vai surgir praticamente ao mesmo tempo. Então eu quero conversar com vocês sobre essa personalidade tão ilustre da história da psicologia, da filosofia, que é o Kierkegaard. Vamos começar com a sua história de vida. Quem foi Soren Kierkegaard? Kierkegaard não viveu tanto tempo assim. Ele viveu dos 1813 a 1855. Ele morreu ainda muito jovem. E ele surgiu em meio a um movimento muito popular na Dinamarca que era o pietismo. O pietismo era um movimento religioso, então ele cresceu dentro de uma crença protestante, uma crença religiosa muito forte, o Kierkegaard. Inclusive, essa crença a gente vai ver muito na criação do seu pai. O seu pai uma vez subiu em um monte, e nesse monte ele amaldiçoou Deus, ele mal falou de Deus. E por conta disso, o pai de Kierkegaard acreditava estar amaldiçoado durante toda a vida. E esse pecado iminente trouxe a angústia do pai, uma angústia geracional para todos os filhos do pai do Kierkegaard, que chegou até mesmo no próprio Kierkegaard. E para contribuir ainda mais com esse pensamento, esse sofrimento de Kierkegaard, todos os seus irmãos morreram extremamente cedo. Então a gente tem aí o surgimento com o Kierkegaard de uma teologia cristológica do sofrimento, onde ele tenta trazer uma visão existencial, um significado existencial para o sofrimento. Inclusive ele vai trazer no estilo de vida o estilo de vida religioso, que para ele seria o grande salto da fé, que a gente vai ver mais para frente. E o Kierkegaard herdou de seu pai não só a religiosidade, mas também a melancolia. Ele herda a melancolia do seu pai, que acreditava estar amaldiçoado, estar em constante pecado pelo que ele fez naquele monte. Então, o Kierkegaard se dedicou completamente ao estudo da melancolia. Eu diria que o Kierkegaard, ele estudou o que ele vivenciou, a melancolia que tinha dentro da alma dele. Ele precisou vivenciar aquilo para que a gente hoje pudesse compreender o que é a melancolia, o que é a angústia. E com isso, como era uma missão além dele mesmo, Kierkegaard se divorciou. Se divorciou da sua esposa para poder se focar completamente na angústia, na melancolia que tanto chamava ele. Era uma missão que estava além das coisas terrenas para Kierkegaard. E ele rompe o seu noivado e se dedica à melancolia. Kierkegaard, ele dizia que era um discípulo de Sócrates. Ele admirava Sócrates, as suas obras sempre têm referências ao método socrático. Por isso que a filosofia existencialista tanto utiliza do diálogo socrático. Por que será que o grande influente na logoterapia, que foi o Kierkegaard, trouxe também pra gente na logoterapia o Victor depois, como técnica principal, o diálogo socrático, que é uma das técnicas humanistas mais fortes. Então a gente tem aí o Kierkegaard como discípulo direto de Sócrates. E ele foi um grande crítico de Hegel, de que ele dizia, na verdade, que nós, para o Hegel, eu vou passar o slide para explicar um pouco melhor, de que o homem racionalista entende a razão como uma superação da fé. A ideia do materialismo como dispositivo humano capaz de empreender a revolução histórica entende-o como uma superação, quer seja do idealismo quanto da fé, acusando-os de serem capazes de operacionar o progresso humano. Gente, o Hegel tinha uma ideia muito forte no movimento racionalista. Então, para Kierkegaard, o movimento racionalista ele reduzia o fenômeno da fé e o fenômeno religioso a apenas uma soma das partes, e não sim uma coisa que era um fenômeno transcendente humano. Eu acho que dá para pegar mais ou menos aí.
O Hegel tentava reduzir a realidade a um sistema lógico e racional. Então ele, como é que a gente fazia? O Hegel ele separava as coisas em diferentes pedaços para trazer um esquema lógico que faça sentido. Para o Kierkegaard não. Para o Kierkegaard as coisas elas tinham uma profundidade melhor do que sermos apenas uma parte de um processo histórico universal. Para o Kierkegaard, todo o processo, inclusive de angústia, é extremamente único. Não tem nada de universal. Então ele faz uma crítica ao racionalismo, e aí eu trago para vocês um conceito que a gente vai ver mais para frente nos slides, que é diapsalmata. Quando ele começa a falar sobre a angústia, sobre a dúvida, sobre isso que ele vai trazer como a vertigem da liberdade. E aí eu vou ler esse texto para vocês poderem entender um pouquinho o que é que eu quero falar. Case-se e você se arrependerá. Não se case e você se arrependerá também. Case-se ou não se case, você se arrependerá de qualquer maneira. Se você se casar ou não, você se arrependerá em ambos os casos. Se você rir das estupidezes do mundo ou se você chorar por elas, você se arrependerá em ambos os casos. Se você se enforcar ou não, você se arrependerá em ambos os casos. Essa é a quintessência da sabedoria da vida. Não é apenas em momentos isolados que eu, como Spinoza diz, vejo tudo a eterno modo, mas eu estou continuamente a eterno modo. O Kierkegaard, nessa frase tocante, ele fala que nós sempre estaremos sujeitos à angústia e ao arrependimento. Porque escolher significa escolher em detrimento de uma outra coisa. Então quando a gente está fazendo escolhas, a gente sempre vai se arrepender de alguma forma ou de outra da outra que não fizemos. Então ele diz que esse grande dilema nessa obra de Apsalmata, o grande dilema da humanidade é a dúvida, é não saber qual caminho seguir. Então vamos pular para frente sobre a comunicação. Esse estudo do Kierkegaard sobre comunicação influenciou estudo do curso de letras, estudos do curso de pedagogia e agora também da psicologia, porque ele ali elabora dois tipos de comunicação que vamos ver muito dentro da clínica. Então a gente tem aqui, a comunicação ela vai ter 4 etapas principais. Ela tem 4 elementos. Ela tem um objeto, um comunicador, um receptor e a comunicação propriamente dita, que é a mensagem enviada. A comunicação do conhecimento ele vai se centrar no objeto, aquele objeto que eu falei na primeira etapa. E quando esse objeto desaparece, a gente tem a comunicação de capacidade. Comunicação de capacidade, que geralmente a gente vai chamar de comunicação direta, que é extremamente técnica. E aí, se o comunicador e o receptor são igualmente importantes, estão parelhos, então a gente tem ali uma capacidade estética, se eles estão parelhos. Se o receptor for enfatizado, e daqui a pouco eu vou entrar no que é estético, ético e religioso, nós temos a capacidade ética. E se o comunicador for o principal, nós temos uma capacidade religiosa, e eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma delas. Só que antes, eu quero entrar exatamente no que é a comunicação indireta e no que é na direta, e depois eu volto nesse slide para ler os 2 exemplos para vocês, tá certo? Comunicação indireta. Ela aproxima o leitor indiretamente do que se é essencial. Para o Kierkegaard, a melhor forma de você fazer uma pessoa refletir sobre a existência é por meio da reflexão, da comunicação indireta. As pessoas geralmente estão muito preocupadas e confiam muito nas comunicações de massa como a mídia. Então, isso significa que uma melhor forma de você atingir a população é justamente através dessa comunicação indireta, que nem sempre vai requerer da pessoa que está recebendo a mensagem um conhecimento amplo, técnico e profundo. Então aqui a gente tem um processo de que o emissor ele vai codificar a sua mensagem, o receptor, com base na sua interpretação e percepção, vai decodificar a mensagem do autor. Ele pensa, ele assimila, ele personaliza com base na percepção dele e compreende, e ao compreender se transforma. Essa é a comunicação indireta. E, Thales, onde é que está a comunicação indireta? Bom,
ela é uma comunicação mais distante, ela não está ali na posição objetiva, diretiva, muito semelhante a ordens, ela não está nessa posição. Então ela age por meio de metáforas, analogias e pseudônimos. Importante frisar isso, para Kierkegaard, a transformação não vinha da sua obra teórica, sua obra ética, científica. Para ele a transformação vinha das obras de ficção, o que está na cultura popular, o que está no inconsciente popular, na existência humana popular. Então a comunicação indireta é definida como aquela que o emissor da comunicação não está consciente do que faz, embora o receptor não esteja consciente. Então aí a gente entra em vários tipos de escrita, literaturas e obras da ficção, da ironia, do sarcasmo, e aí tem uma multiplicação de sentidos, porque a interpretação de cada um sobre... Vamos botar uma maçã, tem uma maçã aqui no centro. Cada pessoa está ao redor da maçã e vai ver um lado da maçã. Quem está na frente vai interpretar a maçã de uma forma, mas se a maçã estiver machucada atrás, essa pessoa vai interpretar a maçã como uma maçã machucada e o da frente como uma maçã perfeitinha. A mesma coisa vai valer nessa multiplicação de sentidos da comunicação indireta. E aí a gente tem a comunicação direta. A comunicação direta é a comunicação do discurso científico. Ou seja, é uma comunicação objetiva, portanto, de poder. Porque a comunicação científica sempre vai partir do pressuposto do suposto saber, que é muito dito em Freud. Então a comunicação objetiva, ela requer um pré-conhecimento antes de você ler e fazer parte dessa comunicação, como também existe uma posição do escritor, do autor, do emissor, se for falado, da mensagem. Então existe aí uma relação também de submissão e uma pessoa que está ali acima no conhecimento. Ela é típica da ciência, da política e da religião. E aí ela não vai comunicar verdades existenciais, mas supostos básicos. Por isso que tem umas teorias. As teorias, elas trazem, a gente questiona as teorias, mas ela não leva a uma reflexão profunda para o Kierkegaard. Ela não ensina a viver, ela mostra o método, o observável, o visto. Um óculos é um óculos. E é isso. Ela não ensina a viver, por exemplo, com um óculos. É isso que o Kierkegaard vai falar. E aí, antes de partir para as exemplificações, eu quero trazer dois exemplos em texto. E aí a gente tem uma frase, dois livros do Kierkegaard diferentes, e em cima aqui desse slide nós temos uma leitura indireta e abaixo temos uma leitura de comunicação direta. Aliás, invertam. Em cima é direto, embaixo é indireto. De cima, o desespero é, de fato, um sentimento do indivíduo que está fora do contato com a sua verdadeira natureza. O desespero não é apenas um fenômeno momentâneo, mas o estado permanente do ser, uma condição em que a alma não encontra descanso. Ele se origina na desconexão entre o homem e Deus. No momento em que o homem não compreende a si mesmo e se recusa a reconhecer a sua verdadeira identidade, é como se o ser humano estivesse permanentemente à deriva, sem uma âncora para uma existência. Olha essa frase, olha que forte esse texto. Para o Kierkegaard, essa frase, esse trecho do livro dele é uma comunicação direta. É direta porque ela traz um conhecimento, traz uma ótica, partindo do pressuposto de que ele entende o que é o desespero, e ele não vai gerar necessariamente uma reflexão. Mas a comunicação indireta, que vai pelas beiradas até chegar na fatia da pizza, ela já é diferente, ela gera reflexão, gera identificação. E eu vou ler esse outro exemplo de comunicação indireta do Kierkegaard. Johannes, sedutor, vive para a sedução, mas a sua verdadeira sedução não é em relação à mulher que ele deseja, mas com o próprio desejo que ele cria nela. Ele é um mestre da manipulação das emoções. E não procura realmente a união, mas sim a distância, pois é na distância que ele se sente mais próximo. Em sua sedução ele está totalmente preso ao seu jogo próprio do ego e à sua ilusão. Nunca capaz de amar verdadeiramente, apenas manipulando a percepção do outro como um reflexo de seu próprio vazio. Olha que tocante, olha que inspirador. A comunicação indireta para o Kierkegaard, esses exemplos dos livros de romance, os livros de ficção, eles tocam e transformam a alma. Ele não é uma mera ilustração dos fenômenos humanos partindo de um pressuposto. Ele é a vivência do fenômeno humano. Então, para o Kierkegaard, a comunicação indireta carrega consigo
o peso de vivenciar aquela realidade. E aí a gente chega nos exemplos. Thales, quais são os exemplos de comunicações direta e indireta? Primeiro, vamos pegar as características. O tipo de verdade da comunicação direta é uma verdade objetiva e universal. É aquela comunicação que ele vai criticar lá em Hegel. Ele vai dizer que aquela comunicação universalista, racionalista, é errada. A comunicação indireta ela é subjetiva e existencial, porque ela cabe à interpretação. Lembre do exemplo da maçã. Uma maçã pode estar podre atrás, perfeita na frente. Se você está na frente, você vê como perfeita. Se você está atrás da maçã, você vê como podre. Tudo é uma questão de sair da ilha e observar a ilha de fora, como diria o nosso saudoso Saramago. Então, a forma de transmissão da comunicação direta é clara, lógica e didática, como um livro científico. Mas a comunicação indireta, ela leva a reflexão porque ela é paradoxal, indireta e provocativa. Por que é que nós temos uma técnica na logoterapia que chamamos de intenção paradoxal? Porque é uma técnica de comunicação indireta que leva à reflexão, que leva à mudança de perspectiva. Então, a finalidade da comunicação direta é informar, e da indireta é transformar o indivíduo. A característica de adequação da indireta é utilizar na ciência, na doutrina religiosa, na ética como um todo. Na indireta é a fé, são as decisões existenciais, é a espiritualidade que a gente tanto fala na logoterapia. E qual é o estilo de escrita, Thales? Na direta é dissertativo, é um artigo científico. Na indireta é narrativo, pseudônimos, ironia, são poemas, poesias que levam à reflexão do sujeito de uma forma mais profunda. Então, aí a gente finaliza o conteúdo dos tipos de comunicação e chega finalmente na obra que eu considero o magnum opus de Kierkegaard, a grande obra dele que é o Enter Eller, ou, basicamente esse é o nome da obra. E aqui nessa obra ele vai determinar que existem 3 modos de existências básicos para o ser humano. Nós temos a existência estética, a existência ética e a existência religiosa. E Thales, como é que a gente diferencia uma delas, cada uma da outra? Primeiro, estético. Qual é a existência estética para o Kierkegaard? O estético ele é descontínuo, ele é orientado pelo estetismo, inicia tarefas que não conclui. O que é um modo de existência estético? É aquela pessoa que vive pelo superficial. É aquela pessoa que ela não tem uma grande reflexão sobre a existência, ela simplesmente vive e é isso. Ela não tem uma grande crítica, um grande aprofundar, ela vive a vida do modo estético. Ou seja, ela liga tanto para a estética, para a ornamentação do que aparenta ser, que acaba não concluindo suas reflexões profundas. Então a estética vai valer por si só, mais do que a mensagem que ela quer trazer. Mais importa ao estético uma mensagem bonita do que uma mensagem bem elaborada. Peguem isso quando a gente for seguir no texto. Então, ele tem por natureza uma consciência insegura, incompleta e incapaz para o Kierkegaard. Porque ele foca tanto na aparência que ele não elabora de forma completa. Por isso, incompleta, por isso, incapaz. Porque ela não afeta diretamente o outro nem a ele mesmo. E as características de uma pessoa que tem esse modo de vida é imediatista, quer tudo de instantâneo, não lida com a responsabilidade porque ela é descompromissada. E aí a consequência de um estilo de vida assim é a melancolia. Ela é o primeiro sintoma do desespero. Ela surge de uma passagem da existência estética para a existência ética. Quando a pessoa vê que ela realmente tem responsabilidades que vão trazer consequências nas escolhas que ela toma, que vão trazer pesos para ela, inclusive existenciais como a própria finitude, ela vai sentir um mal-estar. E esse mal-estar vai ser tão grande que ela não vai conseguir lidar com isso, porque ela negligenciou a vida toda a reflexão. E quando ela desejou, e quando ela pretendeu abraçar essa reflexão, apunhalou ela. Apunhalou assim de uma forma que ela entrou em contato com a angústia, essa angústia perpassou o peito dela e pronto. E aí ela entra em contato com o que a gente vai... Eu vou trazer um exemplo mais prático do Jung mais pra frente, que é das fases do Sol. Mas eu quero dar esse exemplo para vocês quando eu passar o slide. Então vamos lá. Ao falar da concepção estética da vida,
Ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo e a sua alma. Fala do desespero. Porém, estou convencido de que o desespero é para o homem a verdadeira salvação. Olha que forte. Tanto negligenciamos o sofrimento, o desespero, que mais intensificamos ele. O estilo de vida estético negligencia isso e chega um momento que vai tudo vir e abarrotar essa pessoa. A natureza do esteta, agora eu vou parafrasear essas frases do Kierkegaard, é uma pessoa infeliz que esconde uma profunda angústia em seu coração, mas cujos lábios são tão bem formados que um suspiro ou choro perpassam e soam como uma linda música, ou seja, internamente essa pessoa está destruída e fragilizada, mas tão liga para a estética dela, tão liga para a pele, para os lábios, para o superficial, que a dor dela vem de uma forma bela, de uma forma linda. Então a gente tem aí, por exemplo, os poetas. Os poetas são grandes estetas na vida. E aí ele traz: eu nunca me senti alegre. Ainda assim é como se a alegria sempre fosse minha constante companheira. E o estado de felicidade vai precisar de pausa de alegria para ser suportável pelo esteta. Ou seja, o estilo de vida estético, o esteta, precisa, no meio de toda essa coisa, de pausas de alegria. Porque para o Kierkegaard, o sofrimento é um caminho contínuo. O que nós temos são pausas de felicidade, pausas de alegria. Então a sua paixão do esteta não vislumbra horizonte, sentido, caminho. Ele sequer concebe que o seu pensamento é a paixão. Ele é 100% espontâneo, é o que está ali. E desse modo também tem um lado negativo, que nada adquire valor real para ele. Vamos supor, vocês estão numa relação poliamorosa. Você pode a qualquer momento terminar essa relação e entrar em contato com outra pessoa. Eu vou trazer aqui esse exemplo porque o Viktor Frankl vai falar em sua obra que o único relacionamento possível é o relacionamento monogâmico. E aí, gente, por favor, não me condenem por falar isso. É uma coisa que o Viktor falou, vai da percepção do estilo de vida de cada um. Aqui não tem nenhum preconceito em relação a isso. Mas o Viktor fala que o estilo de vida monogâmico tem mais sentido do que o poligâmico, porque o monogâmico você escolhe uma pessoa em detrimento de outra. Você escolhe dentre várias opções que você poderia escolher. E no momento que você quer escolher tudo, você não escolhe nada. Porque nesse exato momento você implica que você não quer lidar com a responsabilidade de ter excluído outras opções que você tinha para um relacionamento amoroso. Peguem essa frase do Viktor Frankl e coloquem nesse exemplo que eu trouxe aqui do esteta. É basicamente isso. Para o Kierkegaard, recordar é eternizar. Eu vou trazer outra frase dele. Então eu vivo como alguém já morto. Tudo que eu já experimentei eu afundo num batismo de esquecimento para a eternidade da recordação. Todo o temporal é fortuito e é esquecido e apagado. Ou seja, para o Kierkegaard, mesmo que a gente busque o temporal em cada nova sensação do amor, o nosso objetivo é a eternidade. Mas se engana quando ao que toma por ela, mergulhando no rio da recordação, mas esquecendo tudo que ele é presente. Ou seja, o esteta, ele se aprofunda tanto nessa beleza do que já viveu, aquela coisa, vou parafrasear Neymar, saudades do que a gente já viveu, ele se entra tanto nisso que ele se perde e ele não consegue vivenciar o que está no presente, o que está aqui no agora. E vamos lá, escolher tudo e nada, é o que eu trouxe para vocês, não vou nem ler essa parte, porque a pessoa que escolhe tudo ao mesmo tempo não está escolhendo absolutamente nada. É o que eu trouxe para vocês do exemplo do Viktor. Se a gente escolhe ter vários bens financeiros, a gente ao mesmo tempo não está escolhendo, a gente só está recebendo. Então, escolher tudo e nada se aplica até mais, melhor assim na relação de relacionamento, mas dá pra gente levar para outros âmbitos da vida. É quando a gente tenta escolher tudo, uma prioridade. A palavra prioridade só faz sentido no singular, porque se a gente fala de prioridades no plural, já deixa de ser uma prioridade. Nós temos uma prioridade a cada momento existencial. Por quê? Escolher algo é excluir o que a gente não escolheu. Então nós temos prioridade, não prioridades. No momento que a gente torna e diz que temos várias prioridades, a gente resume e exclui o significado semântico, significado simbólico da palavra responsabilidade. É basicamente isso. E aí a gente tem dois conceitos que o Ou e o Diapsalmata, duas obras do Kierkegaard, vai trazer sobre a angústia. O esteta em cada uma dessas obras vai ter uma perspectiva diferente.
No WoW, aliás, no Yapsamata, a gente tem uma certa reflexão. Então, o esteta de Yapsamata, na obra de Yapsamata dele, ele ainda pode escolher, ou seja, ainda que o outro indivíduo, para tê-lo momentaneamente seus sentidos, mas eternamente na recordação. Basicamente, eu vou resumir essa frase mega paradoxal e complexa. O primeiro ainda consegue refletir sobre o que ele quer escolher. Ele se angustia porque ele reflete sobre as escolhas. Só que o segundo, ele se nega a qualquer escolha. No WoW, ele não quer lidar com arrependimento. Então ele simplesmente não escolhe, ele se paralisa. Porque se ele escolher algo, significa que ele vai ter que se arrepender pela escolha. Então ele prefere não se arrepender e não escolher. Só que aí que tá. O ato de você não escolher e não lidar com arrependimento já é uma escolha. Já é uma escolha. Você abandona o ato de escolher. E quando você abandona ele, você escolheu a neutralidade. E aí a gente vê isso na filosofia do Foucault e de outros grandes teóricos da filosofia e da psicologia, que não existe neutralidade no ser humano. Não existe, principalmente no âmbito das ciências sociais. Então, para o esteta, o desejo não é uma arte, pois se deseja apenas o que não se tem. Por isso ele descarta o que apenas possui por um instante. E seu modus vivendi cai na armadilha de sua contínua repetição. A pessoa que é esteta está num ciclo eterno de precisar sempre vivenciar uma coisa nova. Sempre ele entra nisso. Ele descarta aquilo que é só por um momento. Ou seja, ele não tem interesse em viver uma coisa contínua. Mas como é tudo do instante, é tudo do momento, ele sempre está descartando tudo. O desejo dele não é uma arte. Ele só deseja o que não tem. Ou seja, ele vive mais na ânsia de ter, tédio de possuir. É exatamente essa frase. A origem dela vai vindo do Kierkegaard. E a gente vê essa frase hoje em dia muito forte. Então, eu trouxe aqui algumas músicas, 2 ou 3 músicas que a gente fala sobre o conteúdo de Kierkegaard, que eu não quero me aprofundar tanto nas músicas para focar no conteúdo, e aí eu trouxe, vocês podem ouvir depois, Brick by Boring, Paramore. E aí a gente tem como interpretação dessa música, eu vou ler os trechos: ela vive um conto de fadas, em algum lugar muito longe para nós a encontrarmos. Ela esqueceu do gosto, do cheiro, de um mundo que ela deixou para trás. É tudo sobre a exposição, das lentes, eu falei para ela. Os ângulos estavam todos errados. E agora está arrancando as asas de borboletas. Gente, essa letra, basicamente, a gente vê uma pessoa que se dedicou ao estilo de vida estético, ao estetismo, e por tanto se dedicar a isso, ela acabou se perdendo nesse mundo da recordação. E ela se prende na recordação e não consegue vivenciar o que está no presente, no delírio, nas saudades, no devaneio de uma coisa que foi para trás, que foi deixada para o passado. Então, a gente chega aqui no estilo de vida ético e no religioso. Eu resumi o ético e religioso porque o estético realmente é mais aprofundado na obra do Kierkegaard. Então, o estilo de vida ético, ele é centrado na responsabilidade, compromisso moral e realização de dever. O estilo de vida ético, ao contrário do estético, é aquela pessoa que centra tudo em que ela é responsável. Ou seja, uma pessoa que tem um modus operandi, que tem um estilo de vida ético, é aquela pessoa que ela sabe que ela é responsável pelo que ela faz. E ela sabe do seu compromisso moral. E ela sabe que ela tem uma coisa para realizar. E de tanto saber isso, ela se angustia. E ela sofre. O peso da angústia imediata nessa pessoa é maior do que no esteta. Mas a longo prazo o esteta vai sofrer mais, porque o esteta, ele negligenciou o que no ético é vivenciado a todo momento. Então ele não busca um prazer imediato. Ele se envolve apenas com o compromisso e com a moralidade. E esse é seu calcanhar de Aquiles. O estilo de vida ético traz uma crise sobre o que é o correto ou não fazer. É o peso da escolha, é a constante avaliação do próprio comportamento. Sabe aquela pessoa que ela tem medo de como as pessoas olham para ela? O estético não tá nem aí para isso, é o que ele tá vivenciando e pronto. O ético não. O ético pesa nele a ideia de como as pessoas estão observando ele, como ele está passando a mensagem dele, como ele vai agir, se ele vai excluir uma pessoa na ação dele, se ele vai trazer pessoas na ação dele, tudo isso traz angústia. Então o estilo de vida ético é positivo porque a gente vivencia a angústia de imediato e não negligencia ela para o futuro. Mas é negativo ao mesmo tempo que a gente sente aquele
peso da escolha, da consequência. Mas é aí que vem a responsabilidade. E aí a gente chega no último, que é o religioso. O estilo de vida religioso é o mais difícil de alcançar, porque ele necessita de um salto da fé. Quem conhece o termo salto da fé é um termo que o Kierkegaard utilizou para poder falar de quando a gente pula ao irracional. Ou seja, é racional não acreditarmos em um Deus, porque a gente não tem nada objetivo que prove que ele existe. Mas o salto da fé é um salto no irracional. E por saltarmos no irracional, por saltarmos na fé, ao desconhecido, porque a gente sabe que vamos morrer, mas não sabemos se de fato existe uma vida após a morte, e a gente confiar nessa possibilidade é um salto de fé, porque a gente confia no irracional. Então, para o Kierkegaard, isso diminuiria a angústia, porque a gente tiraria o peso da razão e jogaria o peso do irracional, de não acreditar só no racional e se jogar nessa fé, se jogar nesse famoso salto da fé que ele vai trazer, e ele associa ao estilo de vida existencial do religioso, que aí acontece uma conciliação do absurdo, o que não se pode provar, e a vivência das regras sociais e morais. E aí ele coloca que a vontade de Deus tem que estar acima de tudo. E vamos considerar, gente, o Kierkegaard ele era religioso. Sua filosofia existencialista surge da religião, então é comum que ele fale sobre isso. E aí o sintoma que pode vir também, porque nem todas as escolhas, seja estético, ético ou religioso, todos terão um sintoma, uma consequência. Aqui a gente tem uma solidão profunda, uma angústia existencial, um afastamento da sociedade do senso comum. Porque quando a gente se distancia do estilo de vida estético, a gente se distancia também da sociedade. No ético, a gente também se distancia da sociedade. E o religioso, você viveria ali como um cavaleiro da fé. O que é que o Kierkegaard fez? Se isolou, acabou seu noivado, se distanciou de suas amizades para vivenciar essa missão dele. Então ele virou ali um cavaleiro da fé, que teoricamente reduziria a sua angústia. E aí eu botei outra música do Paramore. Essa música em específico eu não vou entrar, porque eu já expliquei um pouquinho o conceito de estético na outra música. Mas eu quero falar dessa música de Wicked, que é Defying Gravity. Essa música que é do musical muito popular Wicked, baseado em O Mágico de Oz, traz uma coisa que eu acho muito linda no estilo de vida religioso que o Kierkegaard traz. Ele fala: alguma coisa mudou dentro de mim. Alguma coisa não é mais a mesma. Eu estou cansada de jogar pelas regras do jogo de outra pessoa. É tarde demais para dúvidas. É tarde demais para voltar a dormir. É hora de confiar nos meus instintos, fechar meus olhos e pular. É hora de tentar desafiar a gravidade. E você não pode me derrubar. Olha que forte essa letra. Olha que profundo. Ela traz sobre você questionar, você se jogar no irracional. Se você for duvidar da gravidade, você vai cair. Mas mesmo sabendo que vai cair, ela desafia a gravidade. Esse é o estilo de vida que o Kierkegaard vai chamar de religioso. Porque ali ele abandona as regras da sociedade, como a gente viu no slide passado. A gente abandona as regras da sociedade, as regras sociais, as regras de outras pessoas, ou seja, a gente abandona a régua do outro e abandona também a dúvida. A dúvida, porque a dúvida é o que traz angústia. A dúvida de escolher uma coisa em detrimento de outra é o que traz angústia para o ser humano. Então o salto da fé é um salto perante o irracional, é um salto perante o irracível. E por isso você desafia ali a gravidade. Então essa música aqui resume muito bem, escutem essa música. Tanto a versão do musical da Broadway, como a versão que saiu do filme recentemente da Ariana Grande, com... esqueci o nome da outra cantora, mas enfim. Escutem e reflitam sobre desafiar a gravidade, desafiar os padrões, esse salto da fé perante o irracional. Eu acho que isso resume muito bem o que é o estilo de vida religioso para o Kierkegaard. E concluindo com o nosso conteúdo, a angústia ela está sempre onde nós estivermos, em todos os lugares. A inocência do homem é a ignorância, porque quando a gente começa a ter noção da nossa liberdade, vem o peso da responsabilidade. E aí vem possibilidade de caminhos diferentes que podemos tomar, e por nós termos vários caminhos que podemos tomar para nossas decisões, ficamos angustiados. Então, o medo, ele pode ser tratado, porque ele tem um objeto específico. Eu tenho medo de altura.
tenho medo de tal coisa. Ele é tratado. Mas a angústia, ela não tem um objeto específico, ela é complexa. Ela é mais profunda do que um medo. E ela é a consequência de nós podermos vir a ser algo, que a gente vê lá em Heidegger no conceito de Dasein. A angústia, ela vai estar relacionada também a um ideal do eu. A angústia está também no peso social que a sociedade bota do que nós devemos ser. Mas a gente não quer. A gente não quer ser algumas coisas que a sociedade pede que sejamos. E aí vem o salto no irracional. O salto da negação das regras sociais e éticas de uma sociedade. E aí a angústia vai ser também o motor da existência. Porque se nós temos que fazer escolhas nas nossas vidas, então, por fazer escolhas, podemos progredir. E também na frustração existencial podemos progredir com as falhas e os acertos que fazemos nas nossas escolhas. Que, geralmente, escolher não vai ter um juízo moral, valor moral, de se foi certo ou errado. É o que a gente acredita que é melhor pra gente. Então, a consciência da liberdade vai afastar a gente também da nossa essência, mas vai trazer também, talvez, uma angústia um pouco maior. E aí o pilar da filosofia de Kierkegaard é: liberdade produz consequência, e a consequência produz desespero, porque talvez se nós tivéssemos escolhido outro caminho de liberdade, a consequência não levaria ao desespero. Olha que paradoxal. E aí a gente tem os tipos de desesperos no Kierkegaard, que é o desespero inconsciente, que quando a gente vive de um modo superficial e não toma consciência de sofrer, e esse desespero vai ser nutrido no nosso inconsciente, vai sair de várias formas, e a gente vai ter as várias teorias da psicologia. Na psicanálise a gente vai ter a teoria do inconsciente, na logoterapia a gente tem da consciência moral, e aí a gente vai ter agora o outro pilar, que é o desespero da autorrejeição, que a gente vai negar a sua própria natureza de ter que escolher e vai acabar não vivenciando nada. E o desespero consciente. A gente sabe que tem algo de errado, mas não sabe como lidar com ele. A gente não sabe como lidar com esse desespero. E essa é a tríade principal. Então, basicamente, o sentido da vida para Kierkegaard é uma ontologia transcendente. Só ela pode abarcar o sentido de que carece um ser cuja origem é transcendente. A gente vê na logoterapia o conceito de autotranscendência. Kierkegaard vai falar a mesma coisa. O sentido da vida está em uma ontologia, ele não é ôntico. Ele está num logos sobre o existir, um sentido, um questionamento sobre a existência. E ele não vai ser a razão, o caminho que conduz o homem à ontologia. Somente a fé. A fé é o que direciona o homem, para o Kierkegaard, ao sentido de vida. E aí vai surgir então o conceito de autotranscendência que falamos na logoterapia. Tanto, depois vou ter uma aula com vocês só sobre autotranscendência. Mas agora vamos finalizar com esse slide das bodas de intenções. O que é uma boda de intenção? Sabe quando você ali está naquela relação afetuosa, está gostando de uma pessoa, mas não consegue falar, o famoso amor platônico? E aí você fica fantasiando o que é aquela pessoa, criando uma teoria, criando ali uma fanfic e nunca dá em nada? Então, as bodas de intenções, esse meme famoso, é basicamente isso. E aí eu vou ler essa frase do Kierkegaard para poder relacionar com esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu não desejaria riqueza ou poder, mas a paixão da possibilidade, porque é o olho, eternamente jovem, eternamente ardente, que vê possibilidade em qualquer lugar. O prazer desaponta, a possibilidade não. E aí a gente volta. A ânsia de ter, o tédio de possuir. Para aquela pessoa é mais prazeroso ela ficar naquela boda de intenção, desejando, querendo, como Dom Juan desejava as mulheres, mas não conseguia se vincular afetivamente. É mais prazeroso a possibilidade do que o prazer propriamente dito para o Kierkegaard. Então, isso se adequa muito ao estilo de vida estético. E aí a gente vem, o prazer desaponta, pois o prazer não é eterno. Por que na logoterapia acreditamos que o prazer não traz autorrealização? Porque ele não é eterno. Então a gente tem que buscar o sentido que eterniza o prazer. E ele recai na tristeza e na recordação. Ou seja, o esteta acredita que pode existir alguma eternidade. Porém, não existe essa eternidade. Ele sempre vai ter que lidar com o peso do término. Então, numa eterna busca pela possibilidade, ele acaba não vivenciando nada. Nada de real, nada de profundo. Então, gente, no mais é isso.
Eu finalizo agora esse conteúdo de Kierkegaard para vocês. Eu tentei resumir ao máximo a filosofia de Kierkegaard. Depois eu vou recomendar algumas leituras que vocês podem fazer sobre a obra de Kierkegaard. Espero profundamente que tenham gostado, que a aula tenha sido didática para vocês. E fiquem atentos que constantemente estarei lançando mais videoaulas, mais conteúdos. E eu espero que vocês estejam aqui para poder ver tudo. Então, por hoje é só. Agradeço muito o tempo de vocês e uma boa semana.